Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um seminário do ciclo Aprender a Fazer e Fazer Aprender, no ciclo 1 de seminários 2024 do Labim. Hoje é dia 19 de março de 2024, desejamos a todos um bom seminário. Hoje o nosso seminário é apresentado pelo pesquisador com maior tempo de Labim, Pedro de Souza Lacerda. Então ele vai apresentar para a gente uma abordagem computacional aplicada, né, aos estudos teóricos sobre a ocitocina. Obrigado, Pedro, pela disponibilidade. E aí nós desejamos um bom seminário para você aí. Obrigado, Samuel. Valeu. Eu que fico agradecido com a possibilidade de apresentar no seminário. Eu quero trazer para vocês justamente uma abordagem computacional para estudos da oxitocina. Contextualizando um pouco, a oxitocina é um neurotransmissor hormonal, um peptídeo de 9 aminoácidos produzido majoritariamente no hipotálamo, região central do cérebro. Desde a década de 70, a ocitocina e seu receptor, o XTR, são promessas para o tratamento de saúde mental. Está de fato relacionada com a fenomenologia de diversas condições. Autistas e esquizofrênicos, por exemplo, têm diferenças para pessoas neurotípicas. Está relacionado a outras questões de saúde, como trabalho de parto e condições relacionadas à natalidade. Em 2024, há apenas 3 estruturas disponíveis que constam ao XTR. O 6-TPK, ligado a retosiban, é um antagonista ortostérico, colesterol, é um modulador alostérico, tem o 7YC e 7-MMM, que são ao XTR ligados à ocitocina, e temos pelo menos 820 ensaios biológicos com afinidade disponível. Nesse pesquisa, iremos articular os dados biológicos, aí planejamento ligand-based, estrutura do álbum, FTMap docking, planejamento structure-based, E a gente vai começar pelo estudo da formação do sítio de ligação. Aqui temos o RMSD, que é uma medida de desvio de um átomo em relação ao outro, de uma conformação em relação ao outro. E esse desvio foi de sítio dirigido, apenas os aminoácidos que compõem o sítio. E nós precisamos perceber que a 6-TPK apresenta valores maiores, apesar de não serem altos, apresenta valores maiores de 2.0, 1.9, 1.8, do 7QVN e 7RYC, que é 1.0, ou seja, o RMSD do 7RYC e 7QVM é melhor, com 1.0, mostrando pouca diferença entre esses sítios da mesma molécula, mesmo ligante. Aqui nós temos também outra medida de similaridade do sítio, que é o índice de Jacquard, de que é a interseção dos aminoácidos entre dois sítios e a união deles, dividido pela união deles. Nós temos também a 7RYC e 7QM apresentam valores mais altos, tanto para o alostérico quanto para o ortostérico. E vamos partir agora para o FTMap do DrugPy. O que é o FTMap? O FTMap é um mapeamento de sondas, de fragmentos orgânicos por toda a proteína. E quando a aglomeração desses ligantes, desses fragmentos, indicaram um sítio consenso. Então, com o plugin DrugPy que eu desenvolvi, é possível classificar, reagrupar esses sítios consensos, onde há aglomerados de hotspots, em hotspots com características específicas, como a classe DS, Druggable Small, D, Druggable, com a força S, Strength, 23, 16, 25, 24. Tem também a força do sítio consenso mais forte, o S0, distância entre sítios, entre sítios consensos, CD, e distância máxima do hotspot, MD. Então a gente observa que o hotspot tem várias propriedades, e uma das propriedades que a gente pode medir é o FO, Fractional Overlap, relação de sobreposição fracional. Indica que a ocitocina em 7RY6 e 7QVM apresenta um FO menor, uma sobreposição de quanto ligante se sobrepõe ao hotspot, ou quanto hotspot se sobrepõe ao ligante. Isso indica que os valores são menores para essas duas estruturas que têm a ocitocina e é maior para que tem um retosiban, 6-TPK. Então a sobreposição ela corrobora com a constante concentração inibitória.
né, com o Ki, já que 4,28 no nanomolar é a concentração de Ki da oxitocina e 0,65 é a do retosiban. Falar um pouco de docking. Aqui, docking, nós temos com o vinardo, funciona basicamente como a soma de todos os pares de átomos, a interação de todos os pares de átomos. Essa distância, essa pontuação é em função da distância d, né? E tem vários termos, gaussiana, repulsão, hidrogen bond, né? Esses termos são ponderados por um peso. Ali, abaixo à esquerda temos os pesos. E essas pares de átomos somados, a energia de interação dos átomos somados, os pares de átomos somados, elas são classificadas em intermolecular, em intramolecular, quando só varia entre pares da própria molécula, na estrutura não ligada, na estrutura interligada, mas desculpa, me atrapalhei um pouco. Então nós temos as funções, a energia de função de pontuação baseada na soma da energia de todos os pares de átomos. Temos os componentes intermolecular, intramolecular, não ligado, etc. Aí sobre o vinardo, nós temos o comando prepare receptor 4.py, que prepara o receptor, o alvo macromolecular, né? Temos também o prepare o ligand, que é outra função do Autodoc Tools. Temos também o OpenBabel, que faz uma coisa semelhante ao preparo ligand. Temos o comando Vina. O comando Vina, basicamente, presta atenção em center x, y, z, aqui, e que indica o tamanho, a posição da caixa de simulação, de busca do docking, espaço de busca do docking, e o sizing x, y, z, a dimensão das caixas nessas dimensões, dimensão das caixas nesses eixos, né? Aqui nós temos alguns resultados de docking, um é meu e outro não é meu, né? Começando por aqui, temos que deixa eu botar o laser. Temos aqui algumas funções de pontuação, como Autodoc 4, Vina, Doc 6, RDoc, RLDoc. A gente observa que o RLDoc é o algoritmo com melhor pontuação, com melhor conformação em relação à pose nativa. Quando nós temos aqui menor que 2,5, quando temos um alto valor, uma alta porcentagem dos compostos apresentando conformação próxima da nativa, medida pelo RMSD, menor que 2,5, melhor. Aqui o Vina nós observamos que temos cerca de 35 a 40 nessa condição, situações moléculas nessa condição. Mas essa não é a única maneira de avaliar um modelo de triagem virtual ou acoplamento molecular. E sim usar a curva Hawking, que temos uma diagonal. Essa diagonal indica a aleatoriedade, né? Temos outras curvas, como essa curva roxa aqui, por exemplo, que ela cresce muito rápido. Ainda nos primeiros por cento do ranking, no 0 a 10% do ranking, topo do ranking, a curva roxa, a verde, ela já cresce muito rápido, indicando que os ligantes ativos verdadeiros, eles são priorizados frente aos inativos. Você observa que essa curva aqui foi ruim, porque está abaixo da aleatoriedade, a área sobre a curva dela é baixa. Essa aqui foi boa, porque era sobre a curva maior, né? Então nós vamos fazer supervisionamento de aprendizagem, é o próximo passo. Aqui nós temos os tipos de ensaios biológicos disponíveis no Campbell, especificamente no Campbell 2049, que é o Campbell da ocitocina, receptor da ocitocina, com 822 ensaios de KI, de afinidade. Então nós pegamos esses ensaios biológicos com KI, descrevemos as moléculas usando vários tipos de fingerprints, como os fingerprints do CDK, do RDKit, do OpenBabel, e esses vários fingerprints, aqui temos uma representação de fingerprints, né, que verde aciona o bit verde, vermelho aciona o bit vermelho, esse aqui não está em bit nenhum, então não assinala bit nenhum,
Então, pela presença dos certos grupos químicos acionam os bits do fingerprint. Adicionalmente, além da descrição da molécula, foi utilizado a força, distância entre centros, entre ciclos consensos, distância máxima, por utilizados os descritores do hotspot em si, incluindo o FO, o Fraction Overlap de ligante e o Fraction Overlap do hotspot. Então nós temos inúmeras variáveis, né, fingerprints enormes, e ainda temos descrições dos hotspots. Aqui é uma outra variável que nós tratamos como independente, como variável de entrada. No entanto, não é um algoritmo, né? A própria curva ROC é uma curva ROC muito boa, bem alta, e diferencia se um ligante ele é possível ou não permear a barreira hematocefálica. A barreira hematoencefálica é necessária para a ligação da ocitocina, dos ligantes ao cérebro, né? Então, é necessária para permeabilidade. E aqui nós já temos as variáveis, vamos analisar agora o pós-refinamento, né? As variáveis que constroem a função de pontuação. Agora nós vamos avaliar o pós-refinamento. Que outro que vinha sem pós-refinamento apresenta com a relação de Pearson de 0,1 para os outros 122 compostos que estão no Campbell. Um erro quadrático médio de 2,9, muito alto. E o melhor modelo foi o de Gradient Boosting, regressor, com 0,8 de correlação de Pearson. Que a gente pode ver em azul a correlação linear, né, positiva, e em vermelho a correlação muito baixa, de 0,1. Né? Agora, esses modelos são bons? Depende. Para conformação, eles não são bons. Com o método de acoplamento, não são bons. Aqui nós temos a ocitocina em amarelo, 2 moléculas de ocitocina em amarelo, e uma posição em vermelho de conformação nativa. Né? Elas não se alinham, o RMSD é muito alto. E o retorno de Ban, que é um outro ligante que nós temos a conformação ativa, a bioativa disponível, ele só não sobrepõe bem aos hotspots, marcados em vermelhos. Né? Eles não sobrepõem hotspots. Indica que os métodos não são bons para conformação, mas como temos variáveis outras, eles conseguem ser bons para a triagem virtual. Então nós aplicamos basicamente isso aos compostos disponíveis no Campbell, fizemos um redoc dos compostos disponíveis no Campbell. A mediana das interações é a curva azul, né? E a ocitocina em si é um ligante com um PKI alto, em comparação aos outros. Isso aqui é um histograma, um frequency polígono de frequência. Um histograma estilizado. E no final desse histograma temos com um PKI de 9 e alguma coisa, 9,36, temos a ocitocina, né? Mas ela não é o único dos compostos em ensaios ela não é o único dos ensaios clínicos que está sendo feita. Todos esses marcados aqui são ensaios clínicos de moléculas, dessas moléculas. E temos em verde temos o Nolazban, que é uma molécula que é a única desse grupo que tem permeabilidade na barreira hematocefálica, mas é o que tem também a menor afinidade de ligação, né? Então, esses são compostos que eles não são tão promissores quanto o Nolazban, que é mais promissor, porque apesar de afinidade baixa, apresenta permeabilidade. Temos também aqui o reposicionamento de fármacos, né? Nós aplicamos o algoritmo para moléculas disponíveis no FDA, da Food and Drug Administration dos Estados Unidos, para compostos que tivessem peso molecular menor que 1.500 kilodaltons, que os smileys não fossem desconectados com, por exemplo, sais ou interações iônicas. Então, Lemborexan foi composto com o melhor score de 8.6, seguido por Carbocromen de 8.4 e assim por diante. São compostos que já estão disponíveis como medicações e eles estão e podem ser reposicionados para
a Ossocina. Né? Aqui aplicamos também resultados para a Nube Database, é um núcleo de bioensaios da biota brasileira, que são compostos desencontrados na biota brasileira. Encontramos o Nube 176 com o melhor score de 8.3, né? 345 com o score de 8.2, assim por diante. Os métodos seguintes seriam utilizar um método de refinamento melhor ainda, com PBSA, um docking, quem sabe até realizar ensaios biológicos. Obrigado, esse aqui é o esquema que eu fiz. Os dados do Campbell, eles vêm para o Scikit-learn através do fingerprint mais FTMap, aplicado o sklearn, que é o algoritmo de aprendizagem de máquinas. É passado também pelo Blood-Brain Barrier. Depois isso é comprado no modelo e foi testado no FGA e na Nube. Espero que tenham gostado. Obrigado pela chance de se apresentar. Desculpa se falei um pouco enrolado, eu estou com dificuldade de dicção um pouco. É isso, muito obrigado. Valeu, Pedro. Obrigado pela apresentação aí. Como vem da sua área, né? A gente pode esclarecer isso. O Pedro vem da área de computação, então essa parte de recursos, implementações, ele tem um traquejo muito bom nesse sentido, e é isso que a gente gosta dessas colaborações, desses momentos de conversa. Então, parabéns, Pedro, por a apresentação. Obrigado. E aí a gente vai para as perguntas agora, pensando, claro, na ideia do seminário, né? Trazer as contribuições voltadas cada um na sua expertise, né? Então, Pedro tem expertise na parte computacional, apresentou uma série de ferramentas aí que podem ser úteis em determinadas ações e atividades de cada projeto, e a ideia agora é a gente conseguir destrinchar algumas dessas ações aí nas colaborações do projeto. Então, quem tiver pergunta pode usar o áudio aí, ou pode também usar a próprio chat aí para as perguntas. E aí, Pedro, eu separei uma série de perguntas aqui em cima das ferramentas que você trouxe para a gente. E aí eu queria perguntar uma que acho que é uma pergunta mais geral, que vai falar sobre essa proposta que você trouxe aí do Vinardo. O que ele tem de diferente para a abordagem do Vina? Você mostrou lá para a gente as funções de pontuação, né, que ele tem uma parametrizada, mas eu não consegui perceber assim, o que ele tem de diferente do Vina. Ou é só uma implementação? O Vinardo é uma função de pontuação que tem no Vina, tem os mesmos termos que o Vina, só que os pesos, se não me engano, são diferentes. Eles tentaram recombinar os pesos de todas as maneiras possíveis até que o resultado do docking fosse melhor, de acordo com o benchmark deles, que foi o PLB Bind de 2016, eu acho. Mas ele continua com as implementações tradicionais do Vina, né, que a gente já conhece, que já estão desenvolvidas aí pelo grupo lá do Scripts. Então eles só fizeram digamos, um reajuste dos pesos para a função de classificação, né? Isso. Inclusive foi incorporado na própria Vina agora. O Vina mais novo já tem um Vinardo como função de pontuação disponível. E dá para você escolher entre Vina tradicional e pontuação no Vinardo, né? Isso. Mas, bom, tem outras perguntas aí, eu vi que Johnny ia se manifestar, então eu vou aguardar para o segundo momento. Olá, Pedro, boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei numa dúvida lá, quando você colocou lá a curva ROC. Aquela curva ROC, você fez para cada programa, foi isso? Você fez o docking e de cada resultado do docking você fez uma curva ROC. Foi isso? Ué, olha a curva ROC. Eu vou procurar na curva ROC, que eu não tô achando. Ah, achei aqui. Aqui, ó. Você fez 5 programas. Você utilizou 5 programas. Eu usei 2 programas, o Doctor e o Vina, né? E para 4 proteínas diferentes. Ah, tá, entendi. Então, aqui, ó, okay. Aqui são 4 proteínas diferentes, cada uma com 2 programas. Okay. Beleza. E aí você construiu a curva para cada proteína. Para cada proteína, isso. Ah, ok. Dá total de 8 ensaios, 8 experimentos. Entendi. Tranquilo. Valeu, Pedro. Obrigado. Valeu. Pronto, Pedro. Como a gente já está discutindo essa questão do contexto biológico aí, então a minha pergunta
vai nesse sentido. Você apresentou o neurotransmissor, né, que é a oxitocina, como uma proposta de abordagem para doenças do sistema nervoso central, né, tanto autismo quanto algumas outras aí. E aí eu queria saber, ao você escolher esse receptor, e principalmente esse modulador, neuromodulador, que é a oxitocina, você estava querendo trabalhar nesse espectro mesmo? Como é que estava a escolha do seu alvo aí biológico? É, na verdade, eu estava conversando com um conhecido meu, e a gente falou, qual é a molécula do amor e tal. Aí quando eu fui procurar saber, a ocitocina, ela tem um papel fundamental na atividade humana, né? E aí o... Uai, e aí o... Bom, agora a gente consegue te ouvir, tá? Você falhou na hora que você falou alguma coisa do amor, da droga do amor, alguma coisa assim. Assim, é um... É um conhecido como molécula do amor. Mas é relevante a várias funções fisiológicas da atividade humana, né? E aí o... Então, pesquisando mais um pouco, eu percebi que só tinham três estruturas disponíveis: a retosiban e duas de oxitocina, que tinham o XTR como alvo elucidado. Aí eu falei, pô, então deve ter alguém fazendo triagem. Não tinha ninguém fazendo triagem para essa molécula ainda. Tinha poucas coisas sobre a respeito. E a estrutura também só foi disponível há pouco tempo, 2024, 2022, né? 2020, 2022. Então foi esse o motivo que eu escolhi a oxitocina. E aí uma das justificativas dessa abordagem, né, metodológica e tal era justamente a dificuldade, né, de você ter o receptor isolado, que era uma dificuldade que agora, como você viu, bem recente, eles conseguiram solucionar. E na outra foi justamente em cima da sua resposta que você vê que ela tem várias ações no organismo. Então, você conseguir isolar um efeito da ocitocina, mesmo não sendo no receptor, como você está propondo aí, você tem essa dificuldade, né? Porque, por exemplo, se o receptor estiver na parede uterina, e aí a gente está falando da população feminina, vai levar a contração. Se tiver no sistema nervoso central indiscriminadamente, homens e mulheres, você vai ter o mesmo receptor levando a ação aí, como você viu, algumas doenças relacionadas ao sistema nervoso central. Então, uma das dificuldades dos trabalhos, né, tradicionalmente, que tentaram empregar a oxitocina era justamente essa. Como que eu vou conseguir modular um efeito, que, claro, a farmacologia pensa no efeito, né, para conseguir essa proposta. Mas tendo o receptor agora, você já consegue pelo menos entender como é que ocorre essa interação. Então, a pergunta dava esse sentido. E aí, pensando nessa questão da interação, a gente viu aí no seu seminário que você falou um pouco sobre receptor ortostérico e receptor alostérico. E aí você trouxe a informação de que o colesterol seria um ligante alostérico, ou ele está no sítio alostérico da OxTR? Isso eu não entendi. Eu também entendi pouco essa parte, por isso eu falei pouco. Mas me parece que ele é um modulador alostérico, tanto o magnésio quanto o colesterol, se não me engano. Eles são importantes na modulação da ocitocina receptor. Mas não sei esse detalhe não. Não sei o Ah, porquê e tal. é, porque tem uma dificuldade, porque se a gente pensar, por exemplo, na membrana celular humana, né, que é o objetivo que você está trabalhando aí, que controla o receptor de ocitocina humano, a gente tem colesterol. Então, a gente sempre lembra que quando essas estruturas são depositadas, a depender da qualidade, do nível de interesse, principalmente da resolução, você pode ter até molécula de colesterol ali, que ela vai ser o adjuvante da cristalização, mas não o ligante alostérico. Então, esse é um detalhe importante porque você pensa no colesterol que está na membrana celular, sendo um ligante alostérico, é até interessante, porque aí você conseguiria ter bastante material biológico para estudo, mas aí, como você falou, dá para a gente esclarecer isso em estudos posteriores com mais detalhes nisso aí. Mas é
uma reflexão importante, né? Se o próprio colesterol ser o ligante alostérico. Outro ponto que eu queria ver contigo, você trouxe para a gente uma ferramenta aí de análise interessante, que é o RMSD em relação a estruturas determinadas experimentalmente, né, que você trabalhou. A minha dúvida é, como a gente tem tradicionalmente na análise de proteínas utilizado o alinhamento entre sequências, ou em alguns casos, um alinhamento entre a estrutura tridimensional, qual foi a opção que você fez do RMSD ao invés de fazer o alinhamento sequencial ou o alinhamento estrutural das proteínas relativas ou filogeneticamente semelhantes? A proteína era bem maior do que a parte que foi analisada do RMSD, né? Ela tem uma variação de conformacional ainda maior. Então eu queria ver, especialmente no sítio, se havia uma mudança conformacional. Por isso, o RMSD foi calculado entre pares de átomos de que estivesse presente em ambos os sítios, há 4 angstroms dos ligantes. Né? Então essa interseção de átomos, que tem tanto em um quanto no outro, eles foi utilizada para calcular o RMSD. No intuito de estava pensando o seguinte: pô, será que a conformação, será que o sítio ele varia mais ou menos em relação ao resto da conformação? Foi uma questão que eu trouxe, mas não cheguei a analisar com detalhes não. Mas essa reflexão é importante porque, por exemplo, não sei a família dos receptores de ocitocina, mas, por exemplo, se ele for um receptor classificado como do tipo acoplado à proteína G, que é chamado de GPCR, isso, então ele já vai ter um framework, uma organização estrutural ali bem semelhante a outros GPCRs. Então é possível ir analisando isso estruturalmente, já se sabe que são 7 hélices transmembranárias. A parte intracelular é aquela que se liga ao mediador, que é a proteína G. A parte extracelular é aquela que se liga ao ligante, que promove a modulação. Então esses dados mais gerais de classificação no caso da receptor de ocitocinas, você já conseguiria pela família, né, digamos assim, um nível hierárquico superior. Eu acho que é essa mesmo, essa dessa família de proteína acoplada. Isso, ótimo. Então você já teria uma organização geral aí a respeito do receptor. Quando você analisa também a parte do desvio, aí é importante, claro, a gente lembrar o valor numérico, que é o MSD, que é o que você está trazendo, essa importância aí, mas a gente tem que levar em consideração que, a depender do ligante, por exemplo, se eu tenho um ligante volumoso, com um impedimento estérico grande, meu sítio vai abrir mais para que ele possa ser encaixado ali, ou possa realizar sua função fisiológica. Se eu tenho um ligante menor, a minha estrutura vai abrir menos para que o ligante se encaixe ali e realize a sua função não fisiológica ou qualquer outra realização. Então esse RMSD pode me dar uma ideia de, está distante, está próximo, mas isso tem a ver com o volume, vamos usar uma métrica aqui, de ocupação do sítio. E aí você chegou a comparar, por exemplo, o volume do Rosiban, Retoziban ou Roliziban que você trouxe em relação ao volume da própria ocitocina, porque como você trouxe, você falou que ela é um N-apeptídeo, né? São 9 aminoácidos que compõem ali. Sua estrutura provavelmente não tem uma estrutura secundária definida. Vai ser um peptídeo que não tem um enovelamento porque é muito pequeno. Mas vai dar um volume isso aí. Então, dependendo do tamanho da estrutura da ocitocina e do tamanho do Ziban da vida, você já vai ter uma diferença de RMSD justamente porque precisa isso se encaixar dentro do sítio, né? Você chegou a avaliar isso? Isso que você falou agora é bem relevante, porque tem duas estruturas que são citocina disponíveis, né? E elas são, a conformação da citocina está diferente de uma para outra. Não é a mesma conformação, né? A região que está para fora do hotspot, está mais para o exterior, é mais acessível ao solvente, ela é mais tem uma variabilidade conformacional maior, né? Tem uma conformação mais variada. Essa questão do volume influencia, né, tanto a conformação da proteína quanto, claro, como você viu aí, um N-apeptídeo, novamente, ele vai ter uma conformação que vai variar muito na estrutura.
Outra coisa que pode talvez auxiliar na sua análise, pensando assim só na questão que você quer verificar esse desvio, é aqueles ligantes que você viu lá no Campbell, que já foram testados para o receptor de ocitocina, você comparar o volume deles e verificar qual que é mais próximo do Ziban da vida e qual que é mais próximo da ocitocina. Porque aí você vai ter uma ideia de, por exemplo, eu acho que você imagina em algum momento fazer o docking deles. Você vai fazer em qual estrutura? Acoplada com a ocitocina ou a Não estrutura que sei. está acoplada com o Ziban? E aí, depender do volume, de novo, você pode tentar um docking que não vai ter não é nem sucesso, né? Você não vai conseguir uma conformação adequada porque o volume do sítio está diferente de uma estrutura para outra. Então, essa questão do volume é importante, mas está atrelado diretamente ao ligante. E quando normalmente a gente quer comparar proteínas, a gente sempre compara, por exemplo, a análise sequencial, que é uma análise tradicional, filogenética, vai mostrar onde os resíduos modificaram ou não de um receptor para outro, ou então uma análise mais estrutural, onde você vai ver, olha, eu tinha aqui no sítio uma hélice alfa, essa hélice se converteu num loop ou numa fita beta parcialmente anovelada. Então eu posso fazer essa análise, por exemplo, pelo Paimol, e ele me mostrar isso. Ou análise sequencial mesmo, ó, essa fenilalanina aqui foi trocada por uma alanina, então diminuiu o volume do sítio, que é que normalmente a gente faz essa análise comparativa. Entendi. Jonas teria Johnny O parece quê? que manifestou no chat aqui. Tem outra pergunta, Johnny? Sim. Pedro, eu fiquei numa. Na verdade, é uma pergunta. Quando você falou lá do Vina Vinardi, que o professor Samuel comentou, a função de. Você disse que melhorou a função de pontuação. Isso. Pronto. Essa função de pontuação está relacionada também com a pose? Ou é. Tá. Tá sim. É feita uma busca conformacional, né? No sentido de variar a conformação, girar as ligações rotacionáveis, esticar as ligações. Na busca conformacional, o Vina usa um algoritmo, o Vina usa outro. E o Vina e o Vina usam o mesmo, né? Mas e essa busca conformacional é pontuada pela energia, né? Ou seja, quanto mais favorável for a energia, mais acentuada, mais chance da pontuação ser correta, da pose ser correta. Não sei se foi claro. Entendi. Valeu, Pedro. Obrigado. Valeu. Outras dúvidas que eu deixei anotado aqui, Pedro, foi a implementação, né, que você fez aí do DrugPy, que é uma ferramenta interessante para a busca de sítios, né, que sejam úteis para o planejamento de fármacos, sítios druggable, druggable small ou druggable tradicional. E aí eu vi que quando você apresentou a questão da ferramenta, você fez uma diferenciação entre o druggable, druggable small e a questão das outras métricas, que tanto era a distância entre os clusters quanto uma outra métrica que era a média, né? Quando você concluiu, no caso, essa ferramenta, que é o DrugPy, você chegou a comparar esses sítios druggable conforme Kozakov tinha feito a descrição lá original dele no trabalho? Como é que ficou essa conclusão do DrugPy nesse sentido? Eu peguei da literatura desse artigo de Kozakov, acho que 2012, 2022, não lembro. É, usei as variáveis que ele dava para medir os sítios, consenso, os clusters. Então eu peguei essas métricas e apliquei nos clusters e classifiquei de acordo com o artigo. Não fiz nenhuma pesquisa específica acerca disso, não. Oi, oi.
Oi. Oi.